A verdade pela luz, o despertar. O Criador primordial começou a experiência com a criação, há muito tempo neste universo, com o propósito de aumentar a autoexploração, a autogratificação e a autoexpressão. Ele trouxe energias e essências de vida, extensões de si mesmo para este universo, e concedeu a estas extensões dons que possuía. Existem muitos outros universos e muitas outras formas de projetar universos. Este foi designado como a zona de livre-arbítrio, onde tudo seria permitido. O Criador primordial disse a estas extensões de si mesmo: vão, criem e me trazem os frutos de volta. Em outras palavras, estava dizendo: eu vou doar-me a vocês. Estas extensões do Criador primordial, a quem chamamos de deuses criadores, saíram e começaram a fazer experiências com a energia do Criador primordial, que existia dentro deles. Começaram a criar a sua própria hierarquia, que, por sua vez, criaram outras hierarquias. Cada hierarquia sucessivamente criou uma nova hierarquia, dotando-a com a sua própria essência para auxiliar no desenvolvimento deste universo. Posteriormente, um destes sistemas galácticos planejou-se a designar Gaia, ou Terra, como a conhecemos, como um centro de troca de informações intergaláctico. Era um plano incrível. Gaia era um lugar lindo, localizado nas fímbrias de um dos sistemas galácticos e facilmente acessada por outras galáxias. Encontrava-se perto de vários portais de rota, estradas por onde as energias viajavam através do espaço. Houve muita correria e confusão para que se criassem representações individuais de todas as galáxias neste planeta. Muitos dos deuses criadores eram mestres geneticistas. Por meio de suas hierarquias, eles eram capazes de unir moléculas codificadas de identidade, frequência e carga elétrica, criando assim a vida. Muitas civilizações sencientes doaram o seu DNA para possuírem representação do seu código genético neste planeta. Os mestres geneticistas, então, projetaram várias espécies, algumas humanas, outras animais, jogando com as variedades do DNA, contribuição das civilizações sencientes, para este centro de troca de informação. Este centro de luz, esta biblioteca viva. O plano para a Terra era muito importante. Os planejadores originais da Terra eram membros da família da Luz, seres que trabalhavam e eram associados ao aspecto da consciência chamado luz. A família da Luz criou o centro de informação que havia concebido. Eles projetaram um local onde cada galáxia contribuiria com a sua informação e onde todos pudessem participar e partilhar seus conhecimentos específicos. A Terra deveria ser uma biblioteca cósmica, um local de beleza incrível onde seria realizada a experiência de arquivar informações através de frequências e através do processo genético. Diferentes energias foram trazidas à vida. Havia representantes da espécie humana na Terra há cerca de 500 mil anos, que desenvolveram civilizações altamente evoluídas. Não estamos falando das civilizações que vocês chamam de Atlântida ou Lemúria. Para nós, estas civilizações são modernas. Estamos nos referindo a civilizações antigas, civilizações que estão enterradas sobre as calotas de gelo bem ao sul, no continente da Antártica. O projeto da Biblioteca Viva em Gaia foi posteriormente atacado. Era atraente demais para pertencer a alguém. Nos primórdios da história de Gaia, houve guerras espaciais, cujo objetivo era a posse do planeta. Já alguma vez pensaram quem é o dono de Gaia? Trata-se de um imóvel da mais alta qualidade. Vocês acham que ela andaria pelo espaço sem dono? Começaram as escaramuças e a Terra tornou-se um lugar de dualidade. Alguns deuses criadores que tinham o direito de fazer o que quisessem, porque a Terra é uma zona de livre-arbítrio, vieram e assumiram o comando. Nós chamamos isso de assalto a Gaia. Estes deuses criadores assaltaram a Terra há aproximadamente 300 mil anos, o período de tempo, historicamente falando, que vocês chamam de início da civilização humana. Trata-se meramente do período em que aprender a ter sido o início da civilização. Na verdade, foi apenas o início da última fase, a fase da humanidade moderna.
Os novos proprietários não queriam que as espécies nativas da Terra, os humanos, fossem informados do que aconteceu. Desinformadas seriam mais fáceis de controlar. E por isso que a luz é informação e trevas, falta de informação. Estas entidades baniram a luz e a Terra tornou-se o seu território. Isto lhes dá uma nova ideia de luz, não dá? Havia muita radioatividade e ação nuclear, e muitas regiões da Terra ficaram incomunicáveis. A espécie original, a criação humana, sofreu uma grande destruição e dispersou-se. Os deuses criadores, os novos proprietários da Terra, também eram mestres geneticistas. Eles sabiam criar a vida e queriam este território para seus objetivos particulares. Territórios são criados e mantidos por determinadas energias, por muitas razões. Uma delas é para que haja consciência dentro de todas as coisas. A consciência se comunica continuamente. Ela vibra ou pode ser induzida a vibrar a uma determinada frequência eletromagnética. As energias eletromagnéticas da consciência podem ser influenciadas a vibrar de uma certa forma para criar a fonte de alimento. Da mesma forma que uma maçã pode ser preparada e comida de várias maneiras, também a consciência pode ser preparada e ingerida de maneiras diferentes. Algumas entidades, no processo de sua própria evolução, começaram a descobrir que se criassem vida e consciência nas coisas através de modulação das frequências das formas de consciência, conseguiriam alimentar-se, conseguiriam manter as suas baterias carregadas. Elas começaram a perceber que o Criador primordial se alimenta desta maneira. O Criador primordial envia entidades para criarem frequências eletromagnéticas de consciência como fonte de alimento para si próprio. Os novos proprietários deste planeta tinham apetites e preferências diferentes dos antigos proprietários. Nutriam-se do caos e do medo. Isto os alimentava, os estimulava, tinham poder. Estes novos proprietários que aqui chegaram há 300 mil anos atrás eram os seres magnificentes citados na Bíblia, nas tábuas da Suméria e da Babilônia e em textos espalhados por todo o mundo. Eles refizeram as espécies nativas humanas. Refizeram o seu DNA para que elas passassem a vibrar dentro de uma faixa limitada de frequência, uma frequência que os alimentasse e os mantivesse no poder. Em outras palavras, se iniciava a escravidão. O ser humano original era um ser magnificente que possuía 12 fitas de DNA, contribuição de várias civilizações sencientes. Quando os novos proprietários chegaram, trabalharam em seus laboratórios e criaram versões humanas com um DNA diferente. 2 fitas, a dupla hélice de DNA. Eles tomaram o DNA original da espécie humana e o desmontaram. O padrão do DNA original foi deixado dentro das células humanas, mas não funcionava. Foi separado, desligado. Dentro das células humanas encontravam-se filamentos de códigos luminosos, teias finas de energia que contêm informação. Quando estas teias estão operando juntas como um cabo semelhante a fibras ópticas, formam a hélice do vosso DNA. Quando vocês foram refeitos, foi deixada nas vossas células a dupla hélice. Tudo o que não fosse necessário à sobrevivência e os mantivesse informados foi desligado, deixando-os apenas com a dupla hélice, o que iria aprisioná-los dentro da frequência controlável operacional. Uma cerca de frequência semelhante a uma cerca elétrica foi colocada em volta do planeta para controlar a forma como as frequências dos seres humanos poderiam ser moduladas e trocadas. No desenrolar da história, esta cerca frequencial foi tornando muito difícil a penetração das frequências de luz e informação. Mesmo quando as frequências de luz conseguiam ultrapassar a barreira de controle, não havia luz para recebê-las. O DNA dos humanos estava desligado, os filamentos de códigos luminosos desorganizados, e assim os raios cósmicos criativos que traziam luz não encontravam nada em que se ligar e permanecer. Qual é o vosso papel nessa história? Vocês são membros da família da luz. O simples fato de estarem lendo este livro, Mensageiros do Amanhecer, recebido por Bárbara Marciniak, mostra que fazem parte da família da luz. Para alguns, isto é como um sonho. Estamos lembrando o que vocês no vosso íntimo já sabem. Viemos a este planeta para ativar os arquivos da vossa memória, inspirar a raça humana através da faixa de luz para que comece a se lembrar quem são.
a criar a vossa própria realidade, alterar a frequência do planeta e reclamar o direito de posse sobre si mesmos e sobre este território. Nós, como Pleiadianos, voltamos no tempo para que poderia talvez ser chamado de nosso passado, procurando resquícios de representantes da luz. Voltamos para compartilhar uma frequência com vocês, uma frequência que cada um concordou partilhar neste planeta, para mudar o DNA da raça humana remodelada. Esta é uma história importante. Os planejadores originais não querem perder o seu território. Vocês acham que eles iam desistir assim tão fácil? Começaram a chamar os membros da família da luz para virem infiltrar-se no projeto, encarnando-se um a um para trazer a luz, como informação através de raios cósmicos, de volta ao local que havia perdido. A família da luz começou a trabalhar aqui, vindo a um planeta privado de luz e de informação. Através de mutações nas leis da humanidade, estes raios cósmicos criativos começaram a perpassar os corpos das pessoas, indivíduo por indivíduo, depois grupo por grupo, em diminutas quantidades, através de éons. As frequências de informação foram sendo trazidas para este planeta. Os planejadores originais então dispuseram-se a introduzir a sua própria versão de um plano que coincidisse com a época em que a frequência da Terra seria alterada, uma época em que os proprietários pereceriam se não mudassem a sua própria frequência. Emoções são fontes de alimento. Existem seres cuja fonte de alimento é o amor, e os planejadores originais pretendem alterar as frequências da Terra para a frequência do amor. A fonte de alimento dos atuais proprietários, que é o medo, a ansiedade, caos, fome e desânimo, precisa ser removida. Adivinhem quem está removendo esta fonte de alimento? Vocês. Como membros da família da luz, vocês são renegados, são demolidores de sistemas. Estão aqui para conquistar os seus próprios medos e mostrar ao resto do planeta que não há razões para temer nada. Adoram chegar e causar confusão. É famoso no ramo esta família da luz. Vocês são conhecidos por chegarem em determinados sistemas de realidades e alterar as suas frequências, trazendo informações. Não é vossa tarefa, como membros da família da luz, converter os outros, mas entrar nos sistemas e agir como receptáculos. Isto é, receber os raios cósmicos criativos em vossos corpos, os corpos que estão ocupando como humanos. Estão disfarçados de humanos para permitirem que o processo aconteça. Vocês estão codificados, e à medida que suas lembranças começam a aflorar, irão responder ao plano do qual vieram participar para alterar as frequências. Começarão por perceber e manter uma determinada frequência e depois passarão a vivê-la. A identidade como frequência é a soma local da irradiação das pulsações elétricas dos vossos corpos físicos, mental, emocional e espiritual. À medida que vivem a sua frequência, afetam todas as pessoas e todos os lugares para onde forem. É isso que estão fazendo agora. Existe muita gente que já compreendeu sua missão, e em muitas pessoas as lembranças estão começando a aflorar. O plano de mudar a modulação da frequência que afeta as espécies humanas permite que o reagrupamento do seu DNA e dos filamentos de códigos luminosos. Desta vez, o plano é gigantesco. A Terra está ajudando à sua maneira a evolução do universo. É na Terra que as coisas estão acontecendo. É o lugar quente, o lugar para se estar. É onde o plano começa a desabrochar. O que ocorre na Terra irá afetar muitos e muitos mundos. Como membros da família da luz, vocês concordaram em vir à Terra diversas vezes de várias formas e em épocas diferentes. Para se ambientar, descobrir as características, treinar-se. Precisavam experimentar a Terra e preparar-se para o tempo em que a alteração da frequência começaria a ocorrer. É o atual momento. Todos se comprometeram a encarar o número de vezes necessários para colocar o plano em ação. A família de luz de todos os lugares está começando a se unir. Precisam concentrar-se no que possuem em comum, não no que deixam de ter em comum. Como membros da família da luz, vocês trazem informação ao planeta de forma totalmente neutra para estimular o vosso próprio crescimento. Precisam fazer isto porque o crescimento de cada um de vocês afeta o crescimento de todo o planeta. É dos universos ao seu redor.
O vosso DNA vai evoluir de 2 para 12 hélices. Estas 12 hélices correspondem aos centros de energia ou chakras dentro e fora do vosso corpo. Agora, aqui no planeta, milhões de vocês estão em missão e concordaram em manter a vibração para a realização desta. Grupos de vocês estão se tornando impecáveis e estes grupos estão afetando os outros. Em breve, começarão a perceber claramente que são e qual é a vossa missão. Este processo é um incrível salto evolucionário para os que participam e concorrem para um ritmo muito acelerado nos próximos 20 anos. Esta mensagem foi transmitida nos anos de 90 e 92. Logo, estamos nesses 20 anos. No atual momento, 2015. Existem algumas pessoas que já receberam o realinhamento das 12 fitas de DNA, as 12 hélices. Estas 12 fitas espiraladas de DNA interagem dentro e fora do corpo. A conexão das 12 espirais significa que os 12 centros de informação podem começar a funcionar e enviar informações entre si para a frente e para trás. Tradicionalmente, 7 destes centros estão localizados no corpo e 5 fora do corpo. São normalmente conhecidos como chakras e estão alinhados com o movimento rotatório dos 12 corpos celestes do Sistema Solar. Que vocês conhecem os 12 corpos celestes que vibram na maneira que vocês os percebem em 3 dimensões. Estes 12 corpos celestes giram com informação, giram com o sistema de chakras que chega ao fim do universo e giram com o DNA girando dentro do vosso corpo. Quando o DNA humano começar a se unir formando um sistema de 12 hélices e agir de acordo com esta informação, haverá uma força incrível. Os indivíduos, ao simplesmente se agruparem e projetarem seu desejo juntos, tornando-se um receptáculo telepático de energias de todo o cosmos, irão modificar a face do universo. Nós chamamos isso de processo de reagrupamento do vosso DNA de mutação. Com a abertura do vosso 10º chakra, 11º e 12º, muitas energias extraterrestres irão aparecer em vossas vidas. Estas energias se intensificarão com o aumento do número de pessoas que conseguirem sustentar frequências mais altas. O 10º chakra liga-se ao seu sistema solar. O 11º à galáxia e o 12º a um lugar no universo. Com a sustentação destas frequências, a informação que será trazida para o planeta irá assombrar e chocar a maior parte do mundo. Haverá uma confusão de identidades, uma fusão de culturas, uma incidência de várias ordens no novo mundo. Haverá muito caos e confusão. Como membros da família de luz, vocês podem simplesmente observar isto, sabendo que o caos e a confusão devem vir para quebrar o sistema, para que ele possa ser reconstruído com luz. Como membros da família de luz, vocês compreendem que existe um processo evolucionário ocorrendo e quem conseguir suportar a mudança de frequência, evoluirá. A Terra é um lugar emocionante para se estar nesta época. Olá pessoal, Gustavo Tanaka, autor do livro 11 Dias de Despertar. E hoje eu queria falar justamente sobre o despertar. Afinal de contas, o que é esse despertar que eu tanto tenho falado e que talvez você tenha lido em tantos blogs, em tantos sites hoje na internet, é um assunto que está muito em evidência agora. E eu vou explicar com base no meu processo, com base no que aconteceu comigo e no que eu entendo de tudo isso. Tá? Para mim, despertar é um processo que acontece quando a gente expande a nossa compreensão para além dessa realidade física. É quando a gente entende que a vida é muito maior do que isso que acontece aqui, do que isso que a gente consegue enxergar, tocar, sentir, do que isso que a nossa mente racional consegue entender, do que isso que a ciência consegue explicar. Tá? Então a gente está vivendo imerso em muita coisa que a gente não consegue enxergar, em muita coisa que a gente não consegue provar que existe ainda. Tá? Então fica muito difícil da gente entender de fato o que está acontecendo, entender o que é a vida, entender o que a gente está fazendo aqui, entender qual é o nosso papel. E o despertar é um processo que traz esse estalo em que você se liberta desse drama que a gente vive aqui, da realidade física,
da nossa vida, que acontece entre o nascimento e a morte, a gente não entende nada do que está acontecendo, a gente começa a ter percepção, expandir a nossa consciência para entender que tem muito mais coisa acontecendo e que as coisas não são exatamente como a gente está enxergando, que tem muita coisa por trás de tudo isso. Tá? Então, quando você tem esse despertar, o seu envolvimento com tudo que acontece é muito diferente, porque você consegue se libertar de todos os apegos que você tem, você consegue se libertar de todos os dramas que você tem, você consegue se libertar da necessidade de aprovação das outras pessoas, você consegue se libertar da necessidade de se enquadrar ao que a sociedade diz, né? E quando isso acontece, é muito mágico, porque você pode fazer o que você quiser, você pode ser quem você é, você consegue se libertar do medo e você vive de uma outra forma. Então o despertar traz essa possibilidade de você viver de uma outra forma, de uma forma muito mais livre, de uma forma muito mais leve. E quando isso acontece, você sai do esforço, você começa a entrar no fluxo, então a vida começa a ficar muito mais fácil para você, ela começa a ser uma sequência de sincronicidades, as coisas começam a acontecer de uma outra maneira. Tá? Você consegue, inclusive, ficar muito mais tempo no presente, você consegue silenciar um pouco a sua mente racional e ficar mais no presente, mais no aqui e agora, que você já deve ter lido bastante sobre isso, mas é difícil de implementar. Tá? Talvez para algumas pessoas isso seja muita loucura, assim, seja uma coisa muito fora da realidade, uma coisa muito abstrata, mas é porque a gente está tentando entender isso com a mente racional. E aí fica muito difícil mesmo de entender isso com a mente racional, porque a mente racional é muito limitada. Ela não tem capacidade de compreender tudo que existe. Então imagina que você vai, de repente, explicar para um cara que está lá nos anos 80, lá com o seu computadorzinho 386, sei lá, aquele computadorzinho com a tela verde, e você vai chegar para o cara e vai explicar que você vive hoje numa realidade onde existem redes sociais. E você vai explicar para ele como é que funcionam as redes sociais, que você consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro, que você consegue ter 1.000, 2.000 amigos e você só consegue acompanhar o que eles estão fazendo, você pode se conectar com eles a qualquer momento, você pode mandar mensagem para eles, você pode ligar e falar com eles com vídeo, você pode explicar como é que funciona essa questão das redes sociais, como é que a gente está conectado. Para ele isso vai ser completamente louco, vai ser completamente abstrato, vai ser completamente fora da realidade. Porque a compreensão dele está muito limitada, porque ele está com um computador que não tem sequer internet. Então fica muito difícil ele entender. Mas você sabe que isso existe e você vai tentar explicar, mas dificilmente ele vai conseguir entender. Então da mesma forma que um PC 386 sem conexão com a internet é muito limitado para entender o que é a rede social, a nossa mente racional é muito limitada para entender o todo, para entender o que existe, além dessa realidade que a gente consegue enxergar. Né? Então a gente está vivendo um momento onde a gente está começando a se abrir para toda essa informação e está cada vez mais fácil de ter acesso a informações para entender o que é isso que acontece fora dessa realidade física, o que é isso que acontece que a gente não consegue enxergar, que talvez a gente sente, que a gente sonha, mas a gente não consegue tangibilizar, então a gente não consegue provar, a ciência não consegue explicar isso. Tá? Então esse é o processo de despertar, é quando você começa a se dar conta de tudo isso, começa a mudar a sua percepção e expande a sua compreensão para além do que a gente consegue enxergar. Aí você de fato conseguir vivenciar, não basta você saber que tudo isso existe, mas você conseguir vivenciar e se libertar do drama. O despertar traz essa libertação, você ser livre para você poder ser quem você quiser e fazer o que você quiser. Tá? Mas e aí, o que eu faço com isso? Né? Agora que você já sabe o que é o despertar, como é que isso funciona, o que você faz com isso? Na verdade, você não precisa fazer nada, você não precisa mudar absolutamente nada no que você está fazendo. O que você tem que fazer é se abrir para o novo. É você se abrir para a possibilidade de que existem coisas que você não vai conseguir entender e não vai conseguir explicar, que a sua mente vai tentar racionalizar e você não vai conseguir. Se você estiver aberto para o novo, não se fechar a nenhuma crença, não se fechar a isso não existe, isso é balela, isso é mentira, isso é esoterismo, isso é misticismo, você não julgar e você não se fechar a isso, você vai dar espaço para essa sua compreensão e energia. Porque tudo isso já está dentro de você já sabe de tudo isso, são coisas que você já vivenciou, coisas que você já aprendeu. E isso vai começar a emergir de dentro de você se você se permitir acreditar, se você se permitir dar essa abertura para que essa compreensão venha. Né? Então é um processo que vai acontecendo, mas só a falta de você saber que isso existe, saber que isso é possível, já dá espaço para a realização, já dá espaço para que isso aconteça. Tá? A ideia desse canal é que eu compartilhe mais informações sobre tudo isso, sobre coisas que eu
que eu tenho lido, coisas que eu tenho acessado, informações que eu tenho lembrado. E vou compartilhando aqui nesse canal para justamente ajudar. Dúvidas que você tiver, pode ficar à vontade para mandar, tá bom? Valeu, pessoal! Essa é uma carta da Federação Galáctica, né? É uma carta que foi recebida e foi solicitada para que nós, membros da família da Luz, conseguíssemos transmitir para o povo da Terra. E se vocês entrarem lá no Semente das Estrelas e procurar pela carta ao povo da Terra, vocês vão receber, né? Então é muito importante que vocês vejam essa carta, né? Eu vou clicar aqui só para vocês entenderem. Esse material eu vou estar disponibilizando depois pela internet para vocês poderem acessar, né? E aqui o Gabriel, que é um dos a pessoa responsável pela criação, né? O Gabriel aqui, que é responsável pela criação do blog Semente das Estrelas, ele recebeu essa carta e é uma carta que está falando muita coisa interessante sobre o que vem vindo pra gente, né? O que a gente precisa entender. Então esse processo de despertar, assim como o Gustavo Tanaka explicou, eu fiz questão de colocar no final da apresentação do Mensageiros do Amanhecer. Na verdade eu compilei uma série de informações. Eu compilei informações do livro, né? Eu mostrei o livro, onde vocês podem estar fazendo o download do livro, um pouco do canal do Gustavo Tanaka, e aqui no Semente das Estrelas. Na verdade tem outros blogs, tem o Semeador de Estrelas, tem o Tote, tem Despertar de Gaia, tem muitos blogs muito legais mesmo, que ajudam muito a gente assim a entender essa questão do que está acontecendo no planeta Terra e o que vai acontecer. Então, tipo assim, muitas perguntas que a gente faz, na verdade as respostas estão dentro do nosso coração. Não adianta a gente ficar perguntando e tentando achar dentro de um pedaço de livro apenas, ou conversando com um amigo do lado e etc e tal. Essas informações, essas respostas para as perguntas que a gente faz, essas respostas estão dentro do nosso coração. E a partir do momento que você começar a perguntar para o seu coração, que você despertar e você entender que você faz parte de um plano muito maior e tudo no universo tem um propósito, as coisas vão começar a ser respondidas para vocês. Muitas das perguntas que eu faço, eu consigo ouvir as respostas. Você vai falar, mas você tá louco, você tá escutando uma voz dentro da tua cabeça. Sim, vocês acham que a gente ouve essa voz aonde? Tem pessoas que visualizam através de imagens, tem pessoas que sentem através de emoções. Eu, no meu caso, eu consigo ouvir esta voz. Aí vocês vão falar, mas é a voz da sua imaginação. E quem disse que é a voz da imaginação não é uma voz que vem do eu superior. Não se esqueçam que luz é informação, trevas é desinformação e amor é criação, amor é criatividade, tá? Então esta criatividade, ela vem de algum lugar, ela vem de um registro que você tem de centenas de outras vidas ou até milhares de outras vidas que você já viveu. O que importa é que você saiba que você é um ser multidimensional e você não tem só esta vida. Tente abrir a sua consciência, tente entender, faça as suas pesquisas, tire por prova você mesmo. E se você achar que tudo isso é bobagem, qual é a diferença? Você vive em um planeta onde as coisas para você às vezes não estão acontecendo de uma forma correta, mas eu posso te garantir, eu sou prova disso. As coisas não estavam nada boas para mim. E quando eu fui apertado como se fosse uma laranja, eu tive que escolher um caminho. E esse caminho que eu estou tentando mostrar para vocês agora, simplesmente apareceu. Ninguém mostrou para mim esse caminho. Ele simplesmente apareceu. Apareceu como uma simples pesquisa que eu fiz no Google. Eu pesquisei uma palavra. E uma palavra está resultando em tudo isso. Eu sou muito grato a todos esses criadores dos blogs. Eu sou muito grato a todas as entidades que estão conversando comigo. Eu sou muito grato à família galáctica, né, que eu coloquei aqui, que são responsáveis por me informar isso, né? Essa transmissão toda que eu fiz aqui nesse vídeo pequeno,
Não veio só de mim, eu montei essa informação, esse slide, e a criatividade foi aparecendo, o sopro divino foi aparecendo. Então, na verdade, assim, eu fui inspirado pela família galáctica, pelos meus irmãos galácticos e pelos meus irmãos celestes. Eu já participei de muita coisa, eu já me lembrei de muita coisa, eu estou lembrando, e eu posso dizer para vocês que o processo é delicioso. Mas eu não quero forçar ninguém a nada, eu não quero que ninguém siga nenhuma doutrina, porque eu não sou doutrinador. A única coisa é que eu sou uma semente das estrelas, e eu estou tentando mostrar para vocês que existe um outro caminho. Despertem, acordem, olhem ao seu redor. Vejam o que está acontecendo no planeta. A transformação, o caos, o que está acontecendo, isso não interessa. Observem pelo lado positivo. Tudo tem um significado. Namastê, que a paz e a luz universal brilhem por toda a eternidade. Por todos, pelo um.